E você que está no seu lar ou onde quer que esteja acompanhando este culto. Nós estamos nas quartas-feiras falando sobre o tema sobrevivendo num mundo de mudanças velozes. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 4 de Daniel. Nós estamos usando o livro de Daniel para esta finalidade. E queremos usar o capítulo 4 para fazer um desafio, né? Fazendo a diferença na contramão das tendências. Pois bem, existem tendências boas que esse tempo tem nos proporcionado. Por exemplo, o avanço da medicina preventiva, o avanço da medicina curativa tem sido uma bênção, naturalmente, para a humanidade. A expectativa de vida melhora. Então, são tendências boas. Mas existem tendências também que são ruins. E essas tendências é que nós devemos discernir entre as boas, entre as ruins. Vivemos num século de algumas tendências sutis, ao mesmo tempo envolventes. Algumas tendências neutras, que podem ser boas ou ruins, depende de como você trabalha com elas. Uma das tendências, por exemplo, é a facilitação da vida através da tecnologia. Se há 30 anos atrás alguém dissesse que um aparelho celular do tamanho da palma da mão de alguém tinha capacidade de computação igual a da primeira astronave que levou o homem à Lua, no ano de 69, não seria levado a sério. Hoje, com o aplicativo, você faz muita coisa. Por exemplo, você chama o transporte em 3 minutos e está ali o Uber. Você reserva a passagem aérea, você faz pagamentos, você reserva um hotel em 10 minutos, você faz depósitos, você faz transferências, você faz aplicação em ações. Tudo aquilo que, algum tempo atrás, demoraria um tempo de fila de banco, você faz em alguns minutos e na sua casa em qualquer horário. Você fala em tempo real com qualquer pessoa do outro lado do planeta, mas também o lado ruim. Isso tudo promove o sedentarismo, a comunicação rápida, mas não afetiva. Outra tendência, o prazer instantâneo. Zygmunt Bauman chama isso de amor líquido. Há décadas atrás, alguém queria casar, primeiro flertava, isto é, primeiro dava as dicas de que estava gostando de alguém, depois pedia-se em namoro, depois conversava-se com os familiares, depois o noivado, depois o casamento, para depois a lua de mel, né? Hoje em dia, tudo muito rápido. Existe até o termo ficar, que significa a pessoa ter o prazer momentâneo sem qualquer tipo de compromisso de que aquele amor vai continuar no dia seguinte ou dali para frente. Neste mundo de mudanças velozes, nós temos tendências. As tendências dizem isso vai caminhar por esta área ou vai caminhar por este processo de progresso ou não. Nesse mundo de mudanças velozes, nós temos o desafio de sobreviver emocionalmente e espiritualmente. Mas também, não só sobreviver, mas temos o segundo desafio de sermos relevantes, de fazermos algo que realmente seja bênção para a vida de alguém, deixarmos um legado. Pessoas aos milhões tentam isso, mas com as motivações erradas. Confundem relevância com status, confundem caráter com reputação, confundem o ser com o ter e transformam esse planeta num espaço de disputa de poder e status. Daniel viveu num contexto parecido com o que estamos vivendo hoje, salvo as
transformações, salvo a ciência e a cultura, mas naquelas motivações daquela época, sendo muito parecido com as de hoje. Quando vamos para o capítulo 4, é um capítulo extenso e eu não posso lê-lo todo aqui, mas preste atenção nesse pano de fundo. Nabucodonosor era rei em Babilônia. Ele teve um sonho. Ele teve, e aliás, é ele que escreve o capítulo 4. É uma narrativa escrita por Nabucodonosor. Ele tem um sonho e neste sonho ele vê uma árvore crescendo, frondosa, forte, chegando até os céus. Os pássaros, as aves faziam seus ninhos nessa árvore. Por baixo da árvore os animais tinham sua sombra, descansavam ali. A árvore dava muitos frutos. Mas de repente, no meio do sonho, vem uma voz dizendo: cortem a árvore, cortem a árvore. E aquela árvore então foi cortada repentinamente, as aves voaram, os animais que estavam por ali fugiram e ficou apenas o toco, o cepo da árvore. E colocou-se então aguilhões sobre aquele cepo para que ele não crescesse, para que ele não brotasse imediatamente. E, interessante, no sonho, ele ouve a voz, que se troque o coração dessa árvore, e não seja mais um coração humano, mas seja um coração de animal. E aí, por 7 tempos, a Bíblia fala de 7 anos, mas na tradução original 7 tempos, 7 períodos depois, a árvore começa a crescer novamente. E é esse sonho que ele chama os magos, os intérpretes, os sábios de Babilônia para interpretar. E eles não conseguem interpretar. Por último vem Daniel, o profeta. E aí, Daniel pede um tempo, Daniel separa um tempo, fica atônito, Daniel sofre com o rei, junto com ele, por causa do sonho, sofre por causa da interpretação do sonho, e depois Daniel traz a interpretação dizendo: rei, esta árvore é você, é o seu reinado, subiu até os céus, às alturas, mas o orgulho tomou conta do seu coração, Deus não está contente com você, mesmo porque você, no seu orgulho, na sua arrogância, tem sido injusto para com pessoas, para com os mais pobres. E nessas condições o reino irá passar repentinamente. E você será tirado do reino, né? Vai viver uma vida fora do reino, até que haja um conserto, um acerto, e aí a possibilidade de brotar novamente. Esse é o capítulo 4 de Daniel. Se você está com a Bíblia, fique com ela aberta. Pois bem, existem algumas atitudes que fazem diferença neste tempo em que estamos vivendo. Existem algumas atitudes que eu e você devemos ter para que, neste tempo de mudanças velozes, nós sejamos relevantes. Em primeiro lugar, quem faz a diferença em tempos de mudanças velozes, dedica-se a causas difíceis. Do versículo 4 indo até o 9, nós vamos ver que Daniel dedica um tempo para a interpretação de um sonho que não é um sonho qualquer. No capítulo 2, da mesma forma, ele se destaca por interpretar o sonho do rei, o mesmo rei, Nabucodonosor. E, aliás, porque ele interpretou no capítulo 2, ele salvou outros tantos sábios que poderiam ter morrido quando não puderam interpretar o sonho do rei. Mas aqui está Daniel novamente,
frente a mais um destes desafios, mais uma destas causas difíceis. Não eram sonhos quaisquer, não eram sonhos fúteis. Sabe quando você come uma comida pesada e sonha à noite, mas no outro dia você sabe que dormiu mal e sonhou, teve pesadelos, naturalmente, né? Porque alguma coisa não estava bem no organismo. E, aliás, a tradução King James diz o seguinte, que esses sonhos de Nabucodonosor eram pesadelos. Refere-se ao capítulo 4 como pesadelos de Nabucodonosor. Sonhos que revelam mudanças profundas, que revelam tragédias no reino, tragédias para Nabucodonosor, mudanças na humanidade. E é a esse sonho que Daniel se dedica. Você quer fazer a diferença no mundo em que vive ou no mundo em que estamos vivendo hoje? Dedique-se a resolver problemas difíceis. Noé aparece como um dos heróis da fé, porque ele dedicou-se a uma causa relevante. José do Egito, da mesma forma, estava sempre envolvido com causas difíceis de resolver, resoluções que eram preponderantes para a sua época, para o seu tempo. Na história, alguns se destacaram porque se debruçaram sobre resoluções. Por exemplo, Thomas Alva Edison, que inventou a lâmpada, durante anos e anos ele estudou, ele chegou a empobrecer, fazendo suas tentativas, até que hoje nós temos a lâmpada incandescente. 600 tentativas para conseguir fazer finalmente a lâmpada funcionar. Alexandre Graham Bell, que inventou o telefone, Goodyear, que inventou o pneu, debruçaram-se sobre causas difíceis. Aquilo que é fácil de fazer, todos fazem, muitos fazem. No reino de Deus, essa máxima também é válida. Recentemente, um grupo de psicólogos e assistentes sociais aqui de Marília se debruçou sobre uma causa, a prevenção e a pós-venção aos suicídios, ao grande índice de suicídios que temos no nosso município. Portanto, causas difíceis e pessoas se interessando por causas difíceis. Alguns irmãos da igreja lutando pela causa do abuso infantil. Isso é nobre, causas difíceis. Abrace uma causa difícil. Lute por algo que você saiba. Eu preciso apresentar resoluções de problemas difíceis pelos quais passamos na nossa sociedade, na nossa igreja ou na família. Isso é válido. São axiomas que precisamos olhar, observar e colocá-los em prática neste tempo de mudanças velozes. Mas também uma segunda atitude: quem faz a diferença preserva a empatia. Veja comigo no versículo 19, nós encontramos aqui o Daniel entrando nas mesmas emoções do rei, no mesmo abatimento do rei, quando o rei lhe conta o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, isto é, esteve também perturbado junto com o rei por causa daquele sonho. Daniel ficou abatido, não porque o sonho era com ele, mas porque o sonho era com Nabucodonosor, o rei a quem ele servia, de quem ele era conselheiro. A mensagem pesada era para o rei e não para ele. Ele podia ficar tranquilo, ou poderia até rir, ele poderia até dizer
Que bom que alguma coisa ruim vai acontecer com Nabucodonosor, afinal, foi ele que invadiu o nosso templo, a nossa cidade, nos trouxe cativos para cá. Mas não, é empatia. Uma das tendências que nós temos neste tempo é a perda da empatia. Cada vez mais as pessoas se tornam frias. O que é a empatia? A capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, como se estivesse vivenciando o que o outro está vivenciando. É interessante isso, porque nós, cristãos, somos chamados a ser empáticos no meio de um mundo que está ficando cada vez mais antipático. Veja o que Paulo diz ao seu filho na fé e o seu filho de ministério, o Timóteo, quando escreve na sua segunda epístola, capítulo 3, ele está profetizando sobre os últimos tempos e ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Entre todas essas características dos homens dos últimos tempos, que Paulo diz vão estar aí, nós já chegamos nesses últimos tempos que estão profetizados aqui, duas destas características têm a ver com a ausência da empatia, os egoístas e os desafeiçoados. Portanto, o apóstolo Paulo já estava profetizando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, já muito antes, há quase 2000 anos atrás, quando escrevia para Timóteo. A empatia está se tornando uma joia rara. Nós estamos numa geração de pessoas cada vez mais frias. Na correria da vida, nós não paramos para sentir a dor do próximo. Na lida da vida, na velocidade da vida, nós não paramos para enxugar as lágrimas de alguém. Uma curiosidade, veja isto. Nos estudos, nas pesquisas de Daniel Goleman, alguém que tem revolucionado os estudos da psicologia e cada vez mais trazendo subsídios para algumas comprovações interessantes para a sociedade. Aliás, ele é o autor daquele livro Inteligência Emocional e também do livro Inteligência Social. Ele diz o seguinte, que nós nascemos com empatia, nós nascemos para sermos empáticos. E a frieza da vida faz com que nós vamos perdendo a empatia. É um desaprendizado, é o contrário. Existem elementos da nossa vida que nós nascemos sem e vamos aprendendo. Nós nascemos com empatia e vamos desaprendendo. E ele diz o seguinte, que alguns estudos foram feitos em maternidades, em berçários, e praticamente desde o nascimento, quando um bebê ouve outro bebê chorar, ele também chora. E numa maternidade, quando o outro bebê chora, alguns começam a chorar, mas chorando porque ouvem o choro do outro bebê. Alguma coisa não está bem com o outro que lhe faz chorar. E para completar o experimento, eles pegaram o choro do próprio bebê, de alguns bebês, e gravaram. E colocaram depois para o neném recém-nascido ouvir a gravação do seu próprio choro. E aí ele não chora junto.
Mas se for o choro de outro, aí ele chora junto. E é interessante que essas mesmas crianças vão crescendo, e quando vão chegando entre 12 meses de idade a 14 meses de idade, quando uma criança, observou-se que quando uma criança via a outra em sofrimento, já estendia a mãozinha, queria fazer algo para ajudá-la. Inclusive o coraçãozinho batendo mais rápido para ajudar a outra criança. Nós nascemos com a tendência de sermos empáticos, mas a frieza da vida vai nos tirando isso, e principalmente no tempo em que estamos vivendo. E o próprio Daniel Goleman, que cita este experimento, logo a seguir ele cita uma ilustração no seu livro Inteligência Emocional, ou melhor, Inteligência Social, que ele diz que 40 seminaristas do Seminário Reformado de Princeton, Seminário de Teologia dos Estados Unidos, os professores fizeram um experimento com eles, sem que eles soubessem que estavam fazendo parte de um experimento. 40 alunos, dos quais 20 deveriam preparar uma mensagem, uma pregação sobre o bom samaritano, aquela história do homem enfermo, ou acidentado, roubado, espancado, à beira da estrada de Jerusalém para Jericó, e os religiosos passam por ali e não lhe dão atenção. A história do bom samaritano. E de 15 em 15 minutos, cada um teria que sair para ir para uma determinada sala para apresentar a sua pregação, o seu sermão, para avaliação de prova. E colocaram logo na saída da sala onde estavam aqueles 40 alunos aguardando cada um a sua chamada, uma pessoa abatida, aparentando estar precisando de socorro, caída no chão, e os alunos passavam, olhavam o relógio, porque estavam com pressa, e 24 dos 40 passaram direto, sem ao menos olhar, ou socorrer, ou atender o pedido de ajuda. E pasmem, para depois de alguns minutos, pregarem o sermão de prova sobre o bom samaritano. Neste mundo de transformações rápidas, a igreja também precisa de empatia. Nós precisamos ser empático ao sofrimento dos que sofrem. Terceira, quem faz a diferença comunica-se com clareza. Observe que Daniel tem alguns insights de comunicação com Nabucodonosor, que além de serem muito espirituais, são muito didáticos para nós. Comunique-se com clareza. Uma das tendências que nós temos nesse tempo de mudanças velozes é uma comunicação cada vez mais rápida, mas cada vez menos eficiente. Eu explico. Vivemos num inexplicável senso de urgência. Você encontra um amigo e quer falar com um amigo na rua, mas de repente você pergunta, e aí, como você está? Ele já diz logo, na correria. É uma forma de dizer, eu não posso perder tempo aqui. E aí, se você perguntar, e qual é a correria? Correria atrás do quê? Aí o cara trava, porque a maioria de nós estamos numa correria, mas não sabemos exatamente atrás do que estamos correndo. Sabemos que estamos correndo. Esta correria nos afasta de uma comunicação saudável. Ninguém gosta mais de atender telefonemas. Alguns irmãos da igreja já pegaram meu ponto fraco. Já sabem que eu não gosto de atender telefone. Eu não gosto muito de telefone. Nunca gostei, mesmo antes do WhatsApp, né? Tocava o telefone assim, se alguém puder atender e tal. Mas, hoje em dia,
é muito rápido. Ao invés de você fazer uma ligação e aí fazer aquela introdução, oi, tudo bem, a paz do Senhor, como que está a família? Só nisso você perde uns 5 minutos, né? Para daí depois você ir ao assunto que interessa, com o risco ainda da outra pessoa se tornar repetitiva e falar demais, e aí você está perdendo 10 minutos, 15 minutos, e na verdade você não está perdendo, você está investindo. É comunicação. Nós precisamos nos comunicar. Eu, por exemplo, preciso me consertar nisso, né? Antigamente, não tão antigamente, agora, já na era do WhatsApp, você manda um vídeo de 10 minutos para alguém e diz, assiste. A pessoa olha 10 minutos e já clica lá no final para saber do que se trata, porque não tem a paciência dos 10 minutos. E aí virou 3 minutos. A moda é 3 minutos. Se não conseguir passar uma mensagem rápida, objetiva, entre 3 e 4 minutos, já era. Vai ser chamado de enrolão ou de prolixo. Mas agora, ultimamente ainda, o pessoal ligado a marketing já disse que uma mensagem que vai num WhatsApp tem que ter, no máximo, 30 segundos. Senão as pessoas não vão ler e absorver. E eu fico pensando, logo o próximo passo é 1 segundo, ou uma fração de segundo. Ganhamos tempo, mas perdemos na comunhão, perdemos na comunicação, perdemos no diálogo. Observe como Daniel se comunica com o rei. Primeiro, a comunicação com atenção, a escuta, que leva um tempo para depois vir a resposta. Primeiro ele ouve, ele processa e depois dá uma resposta. Versículo 19. Ainda, e os seus pensamentos o turbavam. Então, ou melhor, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Ele ouve o sonho do rei, e aí, por algum tempo, ele fica processando antes de dar resposta. A Bíblia não diz quantos dias durou este tempo. A Bíblia não diz quantas semanas durou este tempo. Fala de um espaço de tempo entre ouvir, silenciar, esperar, para depois trazer a resposta ao rei. Todas as vezes que falamos sem ouvir, nós precisamos voltar atrás para consertar o que falamos e dizer, não era bem assim. É que eu rapidamente me apressei para dar a resposta e errei. Então não se pronuncie antes de ter ouvido tudo o que precisava ouvir e às vezes até ouvir novamente para que você processe. Sabe qual a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é apenas o sentido. O ouvido funcionou. Ouvimos sons. Ouvimos diversos sons, ruídos e assim por diante. Mas escutar tem a ver com ouvir e pensar naquilo que você ouviu. Isso é escutar. E nós precisamos, numa comunicação com alguém, não apenas ouvir, mas escutar. Tiago, na sua epístola, diz, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. No livro de John White, que é psiquiatra e também é pastor, o livro Máscaras da Melancolia, ele fala de uma pesquisa que aponta uma das causas da dificuldade dos diagnósticos corretos dos psiquiatras. E ele diz o seguinte, que os psiquiatras nos Estados Unidos tinham a tendência, em média, de
após 21 minutos ouvindo o seu paciente pela primeira vez, já começar a se pronunciar. Enquanto que, se ouvissem por mais 19 minutos, teriam um diagnóstico correto. É a pressa de falar, de se pronunciar, antes de ouvir. A pressa impede que nós nos comuniquemos com clareza. Sabe quando alguém vai falar alguma coisa e você divaga no pensamento dizendo: eu já sei o que ele vai falar, já sei como ele vai concluir esta fala, e o pensamento já começa a maquinar outras coisas. Ou então, você vai ouvir alguém pregar e já vai logo acelerando o pensamento, dizendo: já sei como ele vai concluir. Ele começou desse jeito, eu já sei, ele vai terminar assim, e já sei como vai ser o apelo no final, já sei tudo. E aí você só fica ali folheando a Bíblia, pensando em outras coisas, porque já sabe o que vai ser. Esse é um problema da comunicação no nosso tempo. É uma tendência negativa da comunicação. Mas também a comunicação com transparência. Ainda no versículo 19, há uma frase aqui de Daniel, onde ele diz: respondeu Beltesazar, que é o Daniel, e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Em outra tradução se diz assim: quem dera o sonho fosse para os seus inimigos. Quem dera este sonho fosse para aqueles que têm ódio de você, rei, de vossa majestade. Mas não, é para o Senhor, é para a vossa alteza este sonho. E Daniel precisa falar. E falar coisas ruins não é algo tão bom assim. Você sabe que corre o risco quando fala de alguma coisa ruim que pode acontecer a alguém. Ou tem que corrigir o curso de alguém, de um amigo, ou de um filho, ou de um irmão de igreja, seja quem for. Isso tem um risco de você perder aquela amizade ou perder aquela pessoa a partir da sua fala com transparência. Então, nisso tudo há que se ter transparência com sabedoria. A interpretação era severa. Era dizer para o rei: rei, essa árvore que é o seu reinado vai ser cortada. Rei, esta árvore que é a sua glória vai ser tirada. Você vai viver como um animal no campo. Vai perder a consciência. Rei, é contundente demais, mas é verdade. Daniel foi sábio. Veja bem, existe a palavra certa na hora errada. Existe a palavra certa na hora certa. Existe a palavra errada na hora errada. Uma tendência que as pessoas têm hoje é de enrolar. O que é enrolar? Você precisa falar uma verdade para alguém, mas não a fala claramente. Não existe transparência. Então, existe os preâmbulos, existe os atalhos, o comer pelas beiradas, e nunca chegar àquilo que precisa ser efetivamente comunicado. Ou então, tentar explicar demais. Sabe, quando alguém está explicando demais alguma coisa, você desconfia, né? Por exemplo, algum tempo atrás, eu tinha o compromisso de uma visita a uma família da igreja. E por um lapso, eu estando sem agenda, por um lapso de memória, eu não fui ao compromisso. E depois lembrei-me e corrigi. Quando lembrei-me, liguei, disse: me perdoe, foi um esquecimento mesmo, isso normalmente não acontece, mas me perdoe e eu quero marcar novamente. Então, aí fui,
visitamos, conversamos, oramos, né? Mas é melhor você falar a verdade e ficar vermelho uma vez do que ficar amarelando sempre. Existem outras pessoas que primeiro bajulam para tentar falar alguma coisa que precisa acertar, mas nunca falam aquilo que precisa acertar. Então, algumas verdades são doídas, mas em amor, elas são sábias e transformadoras. Agostinho de Hipona tem uma frase num dos livros que ele escreve assim: feriste o meu coração com a tua palavra, mas eu te amei. Feriste o meu coração com a tua palavra, mas eu te amei. Provérbios capítulo 25, versículo 10. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, olhe que enfeite lindo e ao mesmo tempo rico. Maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Nós precisamos de diálogos transparentes, palavras assertivas, olhando nos olhos. Se errar, dizer errei, me perdoe, por favor. Em tempos de pouca comunicação e muita enrolação, nós precisamos fazer a diferença. E quem se comunica de forma saudável faz a diferença. Isso no local de trabalho, isso na igreja, isso no ministério, isso entre a família, em qualquer ambiente. Eu não estou falando de se comunicar bastante palavras. Tem uns que são mais quietos, outros mais falantes, mas o comunicar-se com sabedoria. Mas também, em último lugar, quarto lugar, faz a diferença neste tempo de transformações velozes quem mantém-se humilde. E dos versículos 24 indo até o versículo 33, nós encontramos o sonho de Nabucodonosor se tornando realidade. Deus o avisou através do sonho e através da interpretação. Quando Deus avisa que algo ruim vai acontecer, escute isso, é porque Deus quer consertar. Deus nunca tem prazer em destruir alguém. Deus se pronunciou sobre a arrogância e o orgulho de Nabucodonosor. Mas ele não se arrependeu e prosseguiu no seu orgulho até que o sonho se cumpriu. Veja bem, Nabucodonosor, como falei há um tempo atrás, numa dessas pregações dessa série, era um homem inteligente, visionário, mas erroneamente, por crescer muito, ele quis ser como Deus. Mandou fazer uma estátua e que, a partir daquela estátua dele, ele seria adorado como Deus. Numa planície, a estátua foi erguida e ali então estava o rei, que também agora era Deus, Nabucodonosor. E Deus o transformou num animal. Em 1975, arqueólogos ingleses encontraram um texto antigo que relata que Nabucodonosor sofreu uma doença, uma enfermidade que o impediu de continuar na sociedade. Há doenças psiquiátricas, e falo isso sem qualquer preconceito, por favor, entenda isto. Há doenças que alteram a percepção da pessoa a respeito dela mesma. Por exemplo, uma doença muito comum nos nossos dias, entre adolescentes ou jovens, é a anorexia. O que é isso? É quando a pessoa se olha no espelho e se vê diferente do que realmente ela é. A pessoa se olha no espelho e se vê muito gorda. E, na verdade, já está magra, magérrima. E diz: eu tenho que emagrecer mais, tenho que perder mais. E ficam sem comer. E por ficar sem comer, ficam mais doentes. E por ficar mais doente, continuam nesse ciclo de autodestruição por um padrão de beleza, a partir inclusive daquilo
que se veem, mas numa visão que não é real a respeito de si. Existe outra enfermidade chamada esquizofrenia, onde a pessoa tem até capacidades em várias áreas, mas ela acha que está sendo julgada constantemente pelos outros, pelas outras pessoas, constantemente alguém falando algo contra e diminuindo, então ela vive numa paranoia de se defender e manter a sua autoestima e acha que outros o estão contrariando e assim por diante. Dentre estas enfermidades, existem algumas onde também existe pessoas que acham que são outras. Por exemplo, lá na minha terra, de onde eu vim, Curitiba, vive um cara que ele acha que é Jesus. E ele acha mesmo. Se intitula Henri Cristo. E o pior, tem gente que segue ele também achando que é um seguidor de Jesus. Né? E ele tem toda a roupagem, a fala e tudo mais. Existem pessoas assim. Alguns se acham Napoleão Bonaparte, outros se acham Hitler, né? Mas Nabucodonosor passou pela enfermidade e se achou um animal. A Bíblia diz que o orgulho dele foi totalmente abatido, a sua glória totalmente abatida. O orgulho exacerbado de um homem o transforma no mais baixo grau de humilhação, de vítima da humilhação. Escute isso, todas as vezes que o homem tenta ser Deus, ele cai. Uma curiosidade para quem gosta de geografia bíblica. O jardim do Éden era entre os rios Tigre e Eufrates. Havia mais 2 rios, mas estava lá, Mesopotâmia. No Éden, o homem quis ser igual a Deus. O que aconteceu? Foi expulso do Éden. E aí vieram os trabalhos com dores. E aí veio a humanidade do jeito que é. Herdamos tudo isso dos nossos pais Adão e Eva. Neste local, entre os rios Tigre e Eufrates. Mas também foi tentado, alguns séculos depois, tentou-se erguer uma torre, a Torre de Babel, tocando no céu, e essa torre no mesmo local onde anteriormente havia sido o Éden. E entre os rios Tigre e Eufrates. Mais uma vez, Deus espalha os homens, confunde as línguas, os idiomas, e aí o homem sai humilhado. E exatamente nesse lugar depois, nasce o reino de Babilônia, e no mesmo lugar, alguém diz, eu quero ser como Deus, Nabucodonosor. E ele tem este fim. Toda a tendência do homem de tentar ser Deus, brincar de ser Deus, lhe traz tragédias. Deus humilha aquele que tenta usurpar a glória que é só dele. Por isso que nós vemos a ciência avançando, essa tendência da ciência a ir, mas ao mesmo tempo ser cada vez pior. A ciência está indo, avançando, mas o homem, o ser humano, está se tornando como um animal. Quando falo isso, falo por causa da quantidade de abortos e a facilidade que existe para isso hoje, a tentativa da engenharia genética, as tentativas de clonagem do ser humano, o transplante de cérebro, que já é tentado em alguns lugares, já é objeto de pesquisa. Mas todas as vezes que o homem tenta ser Deus,
colocando vida, manipulando vida, tirando vida, vem, como fruto disso, uma sociedade cada vez mais doente. Violência, fome, imoralidade e assim por diante. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade nos aproxima de Deus. E quando a Bíblia fala de humildade, bem-aventurados humildes, está falando da humildade espiritual. É aquela humildade que faz com que nós nos sintamos cada vez mais imerecedores daquilo que Deus tem para nós. E nos reportamos a Deus como filho pródigo, dizendo: Pai, pequei e não sou digno. Ou então como a mulher pega no ato de adultério, ou então como aquele fariseu no templo, enquanto o outro se julgava merecedor, ele simplesmente orava e pranteando dizia: "Se propício a mim que sou um pecador". É essa a humildade daquele ladrão ao lado de Jesus na cruz, que diz: esse nenhum mal fez, nós merecemos estar aqui, ele não. Faz a diferença quem tem humildade. Faz a diferença neste tempo de orgulho e arrogância, neste tempo em que o ser humano sutilmente tenta ser igual a Deus. Aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que são humildes de coração, fazem diferença onde estão. Como é bom estar com pessoas humildes de coração. Não estou falando de humildade com relação a ter muito ou não ter, com relação a bens, escassez ou abundância. Não, estou falando de humildade de ser. Como é bom estar com pessoas, elas transmitem sabedoria e serenidade da vida. Elas nos ajudam a sermos mais dependentes de Deus. Isso é a humildade espiritual. E, aliás, é esse tipo de humildade que, falando sobre ela, Jesus diz: os mansos herdarão a terra. Isto é, quem tem esse equilíbrio de vida. Concluindo, nós vivemos num mundo de tendências muito rápidas. Tendências boas, tendências ruins, tendências neutras. E nesse tempo, nós precisamos sobreviver, interpretar algumas tendências da nossa época. E o que eu diria? Dedique-se a resoluções difíceis, olhando para o livro de Daniel, capítulo 4, preserve a empatia, comunique-se com clareza e mantenha-se humilde. Nós estamos nos preparando com a palavra de Deus para tempos mais difíceis. Que você tenha este discernimento. Como diz o João do Apocalipse, ouça o que o Espírito diz às igrejas.